A gente vai falar agora de articulações e ossos na terceira idade. A gente vai percebendo, né? Com uma certa idade, a gente vai percebendo que as coisas vão ficando diferentes. Tudo bem, doutor? Tudo bom? Por que a gente vai sentindo? Eu tô com 50 anos, a gente sente, por exemplo, eu corro. Isso, Joelho, é, quadril. é isso mesmo. Por quê? É que com a idade, como o corpo todo, né, como um todo, a gente vai sofrendo desgaste do nosso organismo, né? Então os órgãos, os tecidos, vai sofrendo os desgastes. E no caso das articulações, por exemplo, o sintoma que vai mostrar que ela está sendo desgastada é principalmente a dor. E a gente suporta muito mal a dor, né? Então a gente acaba prestando muito mais atenção nessa situação do que muitas vezes em outras, né? Mas é uma coisa que incomoda muito e é muito prevalente com o passar dos anos. Eu poderia dizer para você que dores articulares ou problemas nas articulações, praticamente 100% das pessoas idosas têm. Algumas vão sentir, né, vão ter sintomas, outras não. Mas se você fizer um diagnóstico, né, por radiologia ou clínico, praticamente 100% vai ter algum problema articular. Mas é então um desgaste natural do passar do tempo. Sim, alguns vão ter mais, outros menos, isso baseado no estilo de vida, em genética, em outras coisas que vão interferir nessa velocidade de progressão do problema. Perfeito. Então vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que dor nas articulações sempre é sinônimo de doença reumática? Não, isso é mito, né? Tá? Então a gente tem vários tipos de dores que podem afetar as articulações, né? As doenças reumáticas, leigamente, as pessoas consideram como reumatismo, tá? Aquelas inflamações que dão alterações em exames de sangue. Mas, a princípio, doença reumática é toda doença que afeta as juntas. Tá? Então, a gente não pode considerar que toda dor é uma doença reumática. Você pode ter dor por vários problemas, por um trauma, por alguma coisa aguda, e não é uma doença reumática, obviamente. Perfeito. Tá? É mito ou verdade que hábitos alimentares ruins durante a infância e a adolescência podem influenciar o surgimento de doenças articulares? Sim, com certeza, né? Então, quando você se alimenta mal, quando você tem hábitos de vida já desde a infância ruins, e a alimentação é um deles, um dos mais importantes, você vai acabar levando dificuldades de nutrir essas articulações, né, e os ossos. Você vai aumentar os processos inflamatórios no seu organismo, e entre eles pode aumentar a inflamação em cima das juntas, das articulações, e você vai acabar tendo mais chance de ter problemas. Tá? Com certeza é extremamente importante que você tenha hábitos alimentares saudáveis desde a infância, também por causa disso. Então, os cuidadores, pais, mães, avós e tal, têm que cuidar desde o começo da vida? Sim, com certeza. Tá. É mito ou verdade que ossos e articulações também podem ser afetados por herança genética? Sim, com certeza. É importante que você tenha uma predisposição genética para você desenvolver determinada doença. Só que essa doença ela vai estar também na dependência de se desenvolver se você estimular ou você acordar esses genes, né? Isso vai depender mais do teu estilo de vida, dos teus hábitos, de como é que é a sua alimentação, se você faz ou não atividade física, se você é obeso, se você é sedentário, enfim. Tudo isso vai interferir, mas a genética é primordial. Se você tem uma genética ruim, vai ser muito mais difícil de você conseguir ter as doenças. Perfeito. É mito ou verdade que idosos com dores nos ossos devem ficar em repouso absoluto? Nossa, essa frase é excelente, né? Então, a gente sabe cada vez mais que é importantíssimo, né, tanto para prevenção como para tratamento desses problemas articulares e ossos, o movimento. Então, Então importante. é mito? É mito, com certeza, é mito. Então, a gente precisa estimular a pessoa a se movimentar, tanto para prevenir como para tratar. Então, quando ela tem um problema articular, ela também precisa entrar num movimento, ela precisa fazer atividades para poder melhorar o processo também da própria doença. Tá. É mito ou verdade que, se não tratadas, algumas alterações articulares comprometerão a qualidade de vida do idoso? Sim, óbvio, né? Isso com certeza. Então, os problemas de funcionalidade, as limitações de movimento, né? As dependências vão aumentar muito mais, né, se você tiver problemas graves nas articulações. E isso, obviamente, que vai depender de um tratamento precoce, um diagnóstico precoce e intervenções precocemente. Tá. É mito ou verdade que o exercício físico na terceira idade aumenta as dores nas articulações? Então, a princípio é mito, mas isso também poderia ser verdade, porque se o exercício físico é mal feito, né, se é um exercício que não tem uma orientação, se a pessoa faz o exercício de qualquer jeito, muitas vezes ela vai fazer a musculação, levanta muito peso
Isso pode também prejudicar as articulações. Mas, obviamente, que se você tiver uma atividade física que seja bem direcionada, bem orientada, se você for uma pessoa que seja disciplinado com isso, com certeza ela vai ajudar muito a prevenir e a tratar os problemas. Então, mal feito é melhor não fazer. Mal feito não, mal direcionado. Isso. Bem direcionado é recomendável. Sim, com certeza. Todo mundo deveria fazer isso para prevenir as doenças articulares, mas fazer uma coisa que seja própria para você e bem orientado por um profissional, né? Perfeito. Doutor Paulo, temos perguntas do pessoal de casa. Peço um minutinho de paciência que eu já venho. Perguntas do pessoal de casa sobre articulações e ossos na terceira idade. Primeira pergunta é enviada pela Rita. É verdade ou crendice popular que dores nas articulações anunciam que vai chover? Essa pergunta é ótima, né? Isso é verdade, né? Isso realmente é verdade pelo seguinte, não só a questão da chuva, né? Mas a questão do esfriar a temperatura. Normalmente quando a chuva chega ou ela está chegando, a temperatura tende a cair um pouco. E esse esfriamento do tempo, nessa queda de temperatura, faz com que as articulações, né, ou aquele desgaste que você tem, aquela inflamação que você tem na articulação, se manifeste, né? Aumente um pouquinho a dor, tá? Então, porque tem vasoconstrição, a musculatura fica mais rígida, então você acaba tendo um pouco mais de dor. Então, isso de uma certa maneira é verdade. Tem muita gente que fala que eu consigo perceber que vai chover ou que o tempo vai esfriar porque a minha articulação começa a doer, aquela artrosezinha que eu tenho no joelho e tal, começa a piorar um pouco mais. É isso mesmo. É verdade. Próxima pergunta enviada pela Estela. Quais os exercícios mais indicados para os idosos que precisam fortalecer as articulações? Antes de se exercitar, é necessário primeiro que a região afetada não esteja mais inflamada? Isso, vou começar a responder da última para a primeira. Primeira bom. última, tá? Então a questão da inflamação, sim, é importante que aquela junta, né, aquela articulação esteja desinflamada. Então para isso aí ele vai precisar, né, ir no médico, tomar eventualmente remédio, fazer fisioterapia. Aí depois que aquilo estiver mais controlado, aí ele vai fazer um exercício, uma atividade física, tanto para ajudar na recuperação a longo prazo daquele problema, como para evitar uma piora, um aparecimento de novas situações em outras articulações do corpo. Tá? Então é importantíssimo que não esteja inflamado. E os exercícios mais importantes são os exercícios você vai ter exercícios de força, que você vai fortalecer a musculatura e toda a região de tecidos moles em volta da articulação, para proteger essa articulação e evitar uma sobrecarga e um desgaste maior em cima dela. Então, exercícios de resistência. No caso, por exemplo, musculação seria uma boa opção, pilates seria uma outra opção que também faz um trabalho de resistência boa, exercícios de flexibilidade para ajudar a aumentar o alongamento. Yoga é indicado? Yoga sim, mas tem vários exercícios de yoga que de repente precisam ser bem avaliados se a pessoa, por exemplo, pode fazer. A famosa posição invertida, por exemplo, se a pessoa tem um problema de cervical, não é legal. Isso pode trazer algum problema. Então voltamos naquela questão de ser bem orientado. Isso, precisa ser bem orientado pelos profissionais. Perfeito. Com certeza. Mais uma pergunta do Aurélio. Diabetes afeta de alguma forma as articulações e os ossos? Sim, diabetes é uma doença muito, vamos dizer assim, muito agressiva para o organismo, ela afeta o organismo como um todo. E o diabetes, uma das características principais dele é aumentar os níveis de inflamação no nosso organismo. E aumentando a inflamação, automaticamente você vai gerar mais inflamação em todos os lugares. E as juntas vão sofrer mais com isso também. Então você vai ter mais problema articular, pode ter mais problema ósseo, aumenta muito mais a chance de você desenvolver uma doença grave, reumática, que é a artrite reumatoide. Nossa. Né? Então é uma situação realmente bastante frequente. Se o diabetes está descompensado, não está bem controlado, essa possibilidade aumenta muito. Perfeito. Mais uma pergunta do Alfredo. Uma pessoa que trabalha carregando muito peso diariamente, tem mais chances de doenças articulares no futuro? Sim, com certeza, né? Tem porque você vai estar, é uma das situações do estilo de vida da pessoa que vai aumentar esse desgaste, essa sobrecarga em cima da junta. Então, por exemplo, indivíduos que trabalham como mecânica, né, mecânica de caminhão, mecânica de automóvel, ou trabalham como um torno mecânico em indústria, eles com certeza têm muito mais chance de ter problemas de lesão articular do que uma pessoa que não faça esse tipo de trabalho. E como fazer a prevenção, se o sujeito precisa ter esse emprego? Então, a gente consegue fazer uma prevenção, não 100%, mas uma prevenção pelo menos intermediária, se ele fizer avaliações periódicas com o médico, se ele fizer aqueles exercícios de ginástica laboral, né, se ele for orientado a manter uma boa postura, fizer aquelas pausas no trabalho. Então, tudo isso hoje já é muito bem implantado nas empresas, mas tem muito trabalhador que é autônomo, que trabalha
sozinho, então muitas vezes ele não tem essa possibilidade de ter essa orientação. Mas é extremamente importante, isso pode ajudar bastante a prevenir e diminuir essa incidência. Perfeito. Atrasar, né, vamos dizer, o aparecimento do problema. Porque vai aparecer, então retarda. Isso, com certeza. Tá. Mais uma pergunta da Carmen. A deficiência por vitamina D por muitos anos pode causar danos graves aos ossos na terceira idade? Sim, com certeza a gente sabe hoje, né, até porque tem uma febre aí de consumo de vitamina D, de uso de vitamina D. Se justifica esse consumo? Não, tá? Então, nada é bom para todo mundo, né? Então, Ótimo. a gente precisa sempre ter uma avaliação muito criteriosa, se há necessidade de repor vitamina D, em que dosagem, tem pessoas que precisam de mais quantidade, tem pessoas que precisam de menos, mas com certeza, se ela tem uma deficiência da vitamina D, isso vai prejudicar a saúde óssea e a saúde articular dela com o passar dos anos. Agora uma dúvida pessoal, vitamina D, a gente não pode conseguir suprir a deficiência tomando meia horinha de sol por dia? Sim, não? A gente teoricamente sim, mas aqui em São Paulo, por exemplo, você conseguir isso na teoria é muito difícil. E para você ter essa absorção da vitamina D, você precisa tomar aquele sol do pico, do meio-dia. É esse sol que vai fazer realmente o estímulo da produção de vitamina D. O sol, entre aspas, ruim. Na realidade ele é ruim se você tomar ele demais, mas você precisa de muito pouco tempo de exposição a esse sol para formar vitamina D, dependendo principalmente da cor da sua pele. Então se você tem uma pele muito clarinha, 5, 10 minutos já é suficiente. Pouquinho. Se você tem uma pele mais escura, já pessoas negras, mulatas, já vão precisar de muito mais tempo de exposição. Então depende muito de cada pele, né? Então em São Paulo, como a gente às vezes tem dificuldade Isso, a gente quem que consegue todo dia estar lá exposto ao sol do meio-dia, ficar lá, né? Tem que estar com boa parte do corpo exposto para você conseguir ter essa absorção. Mas não precisa necessariamente você estar exposto sempre ao sol, né? Então às vezes você está na claridade já ajuda nesse estímulo também, tá? Então, a gente tem muita deficiência hoje porque a gente está o tempo todo confinado, né? No ar-condicionado e com a luz artificial. Mas mesmo assim, muitas pessoas conseguem ainda fazer fabricar vitamina D em quantidade suficiente sem precisar repor. Porque tem me chamado a atenção esse consumo. Agora tudo vitamina D, vitamina D. Essas coisas assim sempre me chamam a atenção. O Dr. Paulo Casale é geriatra e nutrólogo. O site dele, Paulo Casale, tudo simples, Casale com S-I, Casale, sem nenhuma letra dobrada. paulocasale.com.br, Facebook, DR de Dr. Paulo Casale, geriatria e nutrologia, domiciliar e consultório. Facebook é tudo isso. Mas se colocar Paulo Casale, te acha. Isso, DR Paulo Casale. DR Paulo Casale, tá bom. Muito obrigada, viu?